Isaías 40, 25. Isaías começa a falar com o povo sobre a grandeza, a majestade, a soberania de Deus. E ele vai dizer assim, ó: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha a faltar. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você pode orar comigo para que o Senhor fale conosco nessa hora? Senhor, nós te adoramos. Deus, que privilégio, Pai, poder te conhecer, te servir, poder nos reunirmos aqui como igreja do Senhor, como povo teu, como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Oh, Pai, que privilégio. Muito obrigada, Senhor, pela possibilidade de termos amigas do Rei aqui no Brasil. Obrigado pela vida da pastora Lívia. Obrigada, Deus, pelo sim de cada uma dessas mulheres que o Senhor trouxe aqui. E a minha oração nessa hora é que o Senhor continue falando conosco. Deus, eu sei que o Senhor tem falado desde quando preparou tudo para que isso acontecesse. Falou hoje de manhã, falou tão poderosamente através da vida da Cise. E agora, uma vez mais, que nós abrimos a Tua palavra santa, a minha oração é que o Teu Espírito, que também é santo, possa falar conosco. Fala com a Tua igreja, Senhor. Nós queremos e nós precisamos ouvir a Tua voz. Quanto a mim, uma vez mais, eu confesso a minha completa dependência de Ti para ministrar a Tua palavra. Que somente a Tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. Fala conosco, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Eu quero te encorajar depois a ler todo o capítulo 40, com muito zelo na sua casa, porque ele traz alguns aspectos reforçadores da grandeza do nosso Deus. Se você ler, por exemplo, o verso 21, você vai entender por que mesmo antes de alguém dizer que a terra era redonda, nós que conhecemos as Escrituras, ou as pessoas que viviam naquela época e tinham acesso a ela, só de olhar para a Escritura saberiam que ela não é quadrada. Porque aqui vai dizer, o verso 21, caso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Então aqui já diz, a terra é redonda. E no texto que a gente diz que o Senhor é aquele que chama o seu exército de estrelas e não há possibilidade de nenhuma delas faltar. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Os astrônomos dizem que há mais estrelas no céu do que areias nos oceanos e desertos. Isso mesmo. Tem mais estrelas no céu do que existem areias nos oceanos e desertos. Se você já teve a oportunidade de ir a uma praia, pegar uma porção de areia na sua mão, você sabe que mesmo que ela seja muito pequena, você nunca vai conseguir contá-la ali. Ela é muito pequenininha, muito fino. Pois a Bíblia diz que tem mais estrelas, os astrônomos dizem que há mais estrelas no céu do que existem areias nos desertos e nos oceanos. E aqui, o que Isaías está dizendo é que não há nenhuma chance de Deus chamar esse exército de estrelas pelo nome e uma delas vir a faltar. Essa é a grandeza, a magnitude, a soberania, a giganteza do nosso Deus. E ele vai contando aqui onde chega em nós, na nossa humanidade. Mas antes de falar que ele dá força a mim e a você, ele faz um questionamento, ele fala, você nunca ouviu falar? Que o nosso Deus nem cansa, nem fadiga, ou seja, aquele que te dá força é aquele para quem força nunca falta. Aquele que sustenta o seu cansaço é aquele que nunca se cansa. É isso que Isaías está dizendo. Não é aquela ideia de, não, eu dou um pouquinho, mas eu fico com um pouquinho, não. Aquele que dá é inesgotável. E aí ele vai terminar dizendo, até os jovens, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor.
Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu quero conversar com vocês um pouco, entendendo essa perspectiva de legado. E é importante que você e eu não percamos de vista que legado é totalmente diferente de herança. Porque herança é aquilo que você deixa para alguém. Mas legado é aquilo que se deixa em alguém. Então a nossa geração ela é muito preocupada em deixar herança, em construir herança, e eu preciso deixar isso. Deixar coisas para alguém, ok, é até bom, mas isso passa. Agora, aquilo que se deixa em alguém tem se estruturado naquilo que é continuado através da geração que fica, porque a única geração que a gente marca é a nossa. Depois disso, a gente passa e tem gente que precisa continuar. Mas no meio dessa trajetória, nós temos visto uma geração de gente muito cansada. Você conhece e eu também. Pessoas que todos os dias pensam em parar. Algumas são paradas. E deixa eu te explicar por quê. E a que Isaías está se referindo aqui quando ele fala desse cansaço? Nós somos seres trinos, a nossa estrutura é trina. Então nós temos dentro de nós espírito, alma e corpo. Quando você caminha com Cristo, no espírito há uma obra imediata. A Bíblia diz que tudo se faz novo. E Deus começa a habitar no seu espírito. E a Bíblia diz que aquele que é nascido no espírito, anda no espírito. E que o espírito veio de Deus e ele volta para Deus. Então o espírito é o lugar onde Deus te dá dons, onde ele fortalece a sua fé, onde ele te encoraja todos os dias e onde ele mora. Então você anda com Deus e o espírito tem essa obra alimentada pelo próprio espírito. Mas a gente tem um corpo, que é essa casa aqui que a gente mora. E mesmo que você seja o crente mais fiel, mesmo que você tenha nascido no evangelho, no corpo nada vai mudar. Ninguém porque é crente come e não engorda. Não tem isso. Você vai comer, você vai engordar. Ninguém porque é crente para de envelhecer. Seria um sonho, né? Na verdade, eu preferiria comer e não engordar do que não envelhecer, né? Eu acho que ia ser até mais fácil pregar o evangelho. Venha a Cristo, que a partir de agora você vai poder comer tudo e não vai engordar nunca mais. Talvez as nossas igrejas estariam muito mais repletas de pessoas. Mas no corpo, nada muda. Ele continua finito, mortal. E a Bíblia diz que ele veio do pó e ele vai voltar para o pó. Mas a gente tem na nossa estrutura a alma. E a alma é um lugar complexo demais, porque é onde moram as nossas emoções. É onde a casa emocional de cada uma de nós é estabelecida. E dentro dessa alma, então, tem dor, alegria, medo, raiva, angústia, decepção, traição, humilhação, abandono, rejeição. Desde quando, pastora Sara? Desde que você estava na barriga da sua mãe. Porque ali já havia alma vivente. É por isso que nós cristãos somos absolutamente contra o aborto, mesmo que antes da 12ª semana de gestação, porque a Bíblia diz que há alma vivente, há percepções almáticas, há uma eternidade de uma vida, e o grande problema é que a alma é atemporal. Ninguém vira a página da alma. A sua alma tem a sua idade. Então eu tenho 41 anos, por exemplo. A minha alma tem a minha idade. Dentro da Sara de 41 tem a Sara de 7, a de 12, a de 18, a de 22, a de 29. E todas as emoções que eu passei durante esse tempo. É por isso que a Bíblia vai dizer que 1 Pedro diz que há uma milícia pela nossa alma. Milícia do verbo militar, de confronto, de combate, há uma luta. É como se Satanás soubesse que ele não tem autorização para tocar no seu espírito. Mas ele sabe que quando ele toca na sua alma, ele te rouba a alegria da salvação. Ele cansa a sua existência. Ele faz com que os seus pés não saibam por onde caminhar. A Bíblia é riquíssima em falar de alma. O salmista, certa vez, ele faz um solilóquio. É como se ele estivesse colocando ele mesmo no espelho. E ele pergunta, por que você está abatida, alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda vou louvá-lo. Em outra ocasião, a Bíblia diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Você entende como essa ideia de confissão positiva, de determinismo, não é algo da nossa geração? Programação neurolinguística. A Bíblia já está dizendo, ó, se você ficar sou feia, você vai ficar feia mesmo. A Bíblia diz, assim como você imagina na sua alma, assim você é. É por isso que não é força do pensamento, é teologia. A Bíblia também vai dizer que, outra vez a gente encontra o salmista conversando com a alma dele, e ele diz, volta minha alma para o seu sossego, porque o Senhor tem te feito bem. Quem fala isso não estava sossegado de alma, estava atribulado de alma. Em outras ocasiões, a Bíblia é riquíssima em falar de alma. A gente encontra a Bíblia dizendo assim, ó, desejo que te vai bem na sua saúde, assim como bem vai a sua alma. E eu poderia ficar aqui, talvez o resto da manhã,
Só te dizendo como essa ideia de alma não é uma ideia da psicologia, que é a minha área de formação, por exemplo. Não é só porque a alma, ou o comportamento, ou as emoções são a linha de estudo das ciências humanas que a gente defende isso. Não é, não. É sabe por quê? Porque é possível ser uma mulher extremamente espiritual. Falar em língua, saber pregar, profetizar, dobrar o joelho todo dia, ser irmã do coque e ser arrebentada de alma. Sabe, nós tivemos 3 grandes ondas do chamado movimento feminista. A primeira onda acontece em 1920, quando algumas mulheres vão para a porta do Miss América, lá nos Estados Unidos, e elas queimam os sutiãs. Aquelas mulheres queriam coisas legítimas. Elas queriam poder votar, poder trabalhar, elas queriam poder estudar. O que elas queriam era bacana. Mas nós tivemos a terceira grande onda do movimento feminista, que acontece entre as décadas de 40 e 70. E nessa segunda grande onda, 3 coisas chocam com esse movimento de mulheres. A primeira é o movimento Woodstock, que tinha a ideologia de sexo, drogas e rock and roll. A ideia era de libertinagem, não era de liberdade. A ideia é que todo mundo podia fazer o que quisesse, que agora... Choca ainda a segunda onda com o surgimento da pílula anticoncepcional. E a mulher dá uma pirada nisso aí, porque ela agora acredita que ela poderia ter quantos parceiros sexuais ela quisesse, já que agora ela poderia evitar filhos. E a segunda onda do movimento feminista ainda choca com a mudança da lei do divórcio. A mulher passa a poder ser a requerente do divórcio, o que antes não era possível. Só para você ter uma ideia onde isso foi parar. Hoje, no Brasil, 77% dos divórcios têm iniciativa tomada por mulheres. Meu esposo e eu trabalhamos com casais há muitos anos, há 15 anos. E sempre quando a gente vai cuidar, acudir, atender, aconselhar um casal, que é mulher quem desistiu do casamento, a gente já vai sabendo que a gente precisa de um milagre. Porque mulher não é igual homem. Quando ela chega a falar que ela desiste, ela já pensou em tudo, ela já planejou, ela sabe para onde ela vai, ela já calculou a rota, ela já sabe o que ela vai fazer com os filhos, onde ela vai morar. Mulher não é igual homem, ela planeja. E nós tivemos uma terceira grande onda do movimento feminista, que acontece na década de 90. E esse movimento é aquele que perdura até hoje, com palavras como sororidade, enfim, isso que você vê acontecendo aí, mas que por trás carrega uma âncora que te retira daquilo que é projeto de Deus para a sua vida. Porque, minha irmã, o plano de Deus para a mulher não mudou. O plano de Deus, ele não é, Cicerônica disse bem aqui, ele não é condicionado a épocas, ele não é estruturado em gerações. Deus não, nossa, eu não imaginei que esse povo ia pensar assim, agora tem que... O plano de Deus para a mulher nunca mudou. E deixa eu te dizer uma coisa, é impossível que alguém saia do plano de Deus e isso dê certo. O resultado disso, a mulher alcançou lugares nunca antes imaginados. Eu gosto de pensar que até pouco tempo nós tínhamos no Brasil uma presidenta da República. Isso significa que nós tínhamos uma mulher na principal cadeira da nação. Hoje, 70% dos bancos das universidades de medicina são ocupados por mulheres. Dos 100 maiores CEOs do Brasil, 30 já são mulheres. E eu poderia ficar aqui te contando ainda como a mulher alcançou lugares nunca antes imaginados, mas ouça isso em nome de Jesus. Nunca houve uma geração de mulheres tão arrebentada de alma como a nossa. Nunca houve uma geração de mulheres tão desestruturadas fora do plano de Deus como a nossa. Nunca houve uma geração de mulheres que se acham tão bem resolvidas, mas são adoecidas de alma, a ponto de não encontrar sentido para a existência. Sabe por quê? Porque não tem jeito de sair do plano de Deus e dar certo. O resultado disso é cansaço, o resultado disso é querer parar, o resultado disso é ficar exausta. Existe uma diferença entre cansaço e esgotamento. O cansaço é físico. Por isso que a melhor tradução aqui do hebraico nem é cansaço, seria esgotamento. O cansaço é físico. Se você só estiver cansada e descansar, dormir uma noite a mais, fazer uma viagenzinha no final de semana, ficar sem colocar o relógio despertar, isso resolve. Agora, se você estiver esgotada, você pode descansar o tanto que for. Você pode viajar para as Maldivas, que você continuará esgotada. Porque o esgotamento é no corpo. O cansaço é no corpo. Mas o esgotamento é na mente, é na alma. É uma alma cansada da existência. E aí deixa eu te contar uma outra coisa que é importante que você saiba. Dentro da nossa alma existem 3 estruturas que operam. E são elas que vão sendo desgastadas a ponto da gente cansar. A primeira coisa que tem dentro da alma é a personalidade.
que só para você que é mãe de criança saber, é formado do 0 aos 7 anos. Aos 7 anos a gente fecha esse ciclo de formação da personalidade. E a personalidade é resultado de 3 coisas: DNA, influências do meio e aquilo que eu faço com o que eu recebi. Então, Cizi deu um exemplo perfeito aqui. Ela tem 2 filhos, eles têm o mesmo DNA, ou seja, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eles são expostos ao mesmo meio, eles convivem na mesma casa, eles frequentam a mesma escola, eles vão à mesma igreja, provavelmente têm amigos em comum, moram no mesmo ambiente, mas isso é aquilo que nos deixa únicos. Cada um dá uma resposta diferente a essas 2 coisas que recebeu, tanto ao DNA quanto às influências do meio, que é aquilo que nos faz diferentes. Então, assim, a gente formata a personalidade. Depois da personalidade tem um negócio que chama caráter. E o caráter nada mais é do que aquilo que você decide mostrar da personalidade que tem. O que eu estou te dizendo é que caráter dá para fingir. Dá para maquiar caráter. Caráter é um coletivo de atitudes que a gente consegue observar no outro. Por isso que a gente julga caráter, né? A gente olha e fala, eu gosto de fulano, fulano é bom caráter. Ou a gente fala o contrário, olha, eu não gosto de ciclano, ciclano não é bom caráter. É um coletivo de ações que a gente consegue olhar. E aí eu preciso que você entenda, minha irmã, que Deus está muito mais interessado no seu caráter do que Ele está no seu carisma. Porque vida com Deus vem antes de trabalho para Deus. Então a gente tem dentro da alma essa estrutura de personalidade, a gente tem dentro da alma essa estrutura do caráter, mas a gente ainda tem dentro da alma a estrutura do temperamento. Cizi citou alguns aqui, né? Falou do colérico, do sanguíneo. As ciências humanas, a título de estudo, dividiu os temperamentos em 5. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, supino. E temperamento, querido, você nasce com o seu. Ai, pastor, bem que eu sabia, a culpa é de Deus, né? Tem umas assim. Agora está na moda colocar a culpa no signo. Ai, eu até tento, mas assim, sou sagitário com ascendente leão, não consigo. Você vê crente fazendo isso. Todos os dias na minha timeline eu vejo crente que acaba de postar no culto, em seguida põe horóscopo do dia. Mulheres sagitarianas são, enfim. É isso. Eu até disse esses dias na minha rede social que eu acredito que Satanás, como ele é milenar, né? Ele conhece as gerações todas. E ele faz uma leitura muito correta de cada geração. E eu acredito que quando ele olha para a nossa geração, ele entendeu que o desafio dele não é fazer com que as pessoas parem de falar de Jesus. Jesus é cool, Jesus é legal, todo mundo pode falar de Jesus. Mas ele quer fazer parecer que Jesus não é suficiente. Então a nossa geração até vem à igreja, até fala de Jesus, até prega o peixinho no carro, até gosta do gospel, até ouve o gospel, faz dancinha de gospel, está no TikTok gospel, mas ela não acha que Jesus é suficiente. Ela acha que ela precisa ler o horóscopo quando sai de casa. Ela acha que ela precisa de uma meditação transcendental para trazer a paz e o equilíbrio para aquele dia. Ela acha que a força dos incensos são inspiradoras para... Enfim, nós vivemos nesse tempo. E o grande ponto do temperamento é que você não pode mudar o seu, mas inevitavelmente a cruz o moldará. Sabe por quê? Porque o fato de você ser mulher não te faz um tipo diferente de cristã. Mas o fato de você ser cristã, obrigatoriamente, te faz um tipo diferente de mulher. Não tem jeito de andar no meio. Não tem jeito de achar um jeitinho. Não tem jeito de falar, ai, mas é... Não. Então, temperamentos não são mudados, mas são moldados. Me dá um exemplo, pastora Sara. Posso dar um que a Bíblia descancara? Pedro. Pedro, provavelmente, se fosse meu paciente, e eu fosse avaliar o temperamento dele, eu diria que ele é uma bomba, um colérico e sanguíneo, tudo junto, predominando entre os outros. Então, Pedro era o rei do excesso. Pedro era extremamente fugaz. Pedro era impetuoso. Ele falava, depois pensava. Pedro era exagerado em 90% do tempo. Jesus falou, vou lavar os pés. O meu não. Jesus olha e fala, Pedro, se eu não lavar, eu não tenho parte com você. Ele vira e tá, então me lava inteiro. Exagerado. Ele chegava em Jesus e falava, Jesus, deixa eu te falar, todo mundo pode ir embora, mas eu nunca, porque eu amo o Senhor mais que todo mundo. Não foi capaz de vigiar na noite mais difícil de Cristo. Jesus chega e ele dorme. Pedro com espada na mão, ele era um perigo. Ele corta a orelha de Malco. Jesus tem que pegar a orelha, colocar no lugar, porque ele era um impetuoso. Cortava a orelha. Pedro era aquele cara que não deixava na dúvida o que tinha que acontecer. A Bíblia diz que ele estava no meio do mar, uma tempestade vem assolar o barquinho, Jesus caminha sobre as águas. E quem? Pedro.
Pedro olha e fala: mestre, se fosse o mesmo, eu queria ir te encontrar. Só que ele não tinha fé para aquilo. E ele acaba afundando. Pedro era impetuoso, ele era um temperamento forte demais. Só que aí, um dia a ficha de Pedro cai. Porque um dia a ficha tem que cair. Você pode dizer amém, minha irmã? Um dia a minha ficha sua tem que cair. E a ficha de Pedro cai quando o galo canta. Porque ele achava que ele era o cara, que ele amava Jesus mais que os outros, que ele suportaria tudo, que ele estava ali para tudo. Mas Jesus falou: Pedro, deixa eu te falar. Antes do galo cantar, você vai me negar, 3 vezesinhas. E como a palavra de Jesus e realidade são a mesma coisa, o galo canta. E quando o galo canta, Pedro entra numa angústia, de tal sorte que ele sai do grupo apostólico. Jesus morre na cruz, ressuscita no 3º dia, aparece as mulheres e ele dá um recado. Ele fala: vai, diz aos meus discípulos e a Pedro. Porque Pedro, a essa altura, já não estava no grupo apostólico. Ele já não se achava digno. Eu te disse que ele era exagerado. Então, provavelmente, ele entrou num processo de resignação, foi para longe, falou que nunca mais. E ele estava nessa vibe. E Jesus sabia. Jesus fala: manda trazer Pedro. Chama ele também. E quando ele volta, Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sabe, querida, Pedro não muda. Ele continua sendo um colérico consanguíneo explosivo. Mas Pedro é moldado. De tal sorte que a Bíblia conta que a sombra dele curava. De tal sorte que a pregação dele em Pentecoste converteu mais de 3.000 pessoas pelo poder do Espírito. De tal sorte que ele foi o primeiro apóstolo a pregar tanto no arraial de Israel quanto para os gentios. O que eu estou te contando é que ele continuou impetuoso. Ele continuou corajoso. Ele continuou um líder gigante. Mas agora, moldado. Eu te disse que a gente é espírito, alma e corpo. No espírito, a obra imediata. No corpo, nada muda. Na alma é processo. E na nossa alma é um processo até Jesus voltar. É por isso que lá em Romanos 12:2, quando Paulo vai dizer: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra ali é metanoia. E mente e alma é a mesma coisa. Para que experimenteis a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável te esperando. Mas existem coisas que é você quem tem que fazer. A primeira delas é não se conformar. Conformar é autoexplicativo. Quem conforma entra na forma. Quem conforma fica parecido. Se você for fazer bolo na sua casa e a forma estiver torta, o bolo sai torto. Se tiver furo na forma, tem furo no bolo. Então Paulo está dizendo: não conforma, não fica parecido, não molda. Mas, esse mas na língua portuguesa é uma conjunção adversativa. O que isso significa? Que aquilo que o autor vai falar em seguida é o oposto daquilo que ele falou antes. Então, ao invés de conformar, transformai-vos. E aqui eu quero te contar por que na alma é processo. O verbo transformar aqui tem 2 características importantes. Primeiro, que ele está no imperativo. Todas as vezes que na língua portuguesa um verbo está no imperativo, há uma implicância direta de ordem. Então, transformar a alma não é opção. Transformar a alma não é só para quem converteu tarde. Transformar a alma é uma ordem para geral. Todos nós precisamos. E a segunda característica do verbo é que ela está no presente contínuo. O transformai-vos dá a ideia de processo. O que o texto está dizendo é que a gente precisou transformar ontem. A gente vai precisar transformar hoje. A gente vai continuar precisando transformar amanhã, até Jesus voltar. Porque esse negócio de alma, minha irmã, é complexo. É complicado. É difícil. E por vezes você e eu giramos em círculos, como um cachorro que corre atrás do rabo. Se a gente acha que é só orar demais e só pregar muito, resolve. Se você não cuida das suas emoções, você não tem alegria na salvação. Você não revela Cristo através das suas relações. Porque tudo isso sai da alma, brota da alma, flui da alma. E é exatamente disso que Isaías estava dizendo aqui. Ele falou: é o seguinte, não se pode... O Criador dos fins da terra não cansa nem fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É aqui que eu quero falar com você. Por que nós precisamos renovar as nossas forças? Por que a nossa alma é esse lugar que vai se cansando ao longo da vida pelos tóxicos que vai recebendo? Sabe, meninas, a gente recebe tóxicos por várias fontes. Tóxico é aquilo que tem... Eu tenho dificuldade com essa palavra, porque hoje em dia tudo é tóxico, né?
Eu abro caixinha de pergunta no meu Instagram, todo dia tem lá. Pastora, tenho uma mãe tóxica, o que eu faço? Meu pastor é tóxico, o que eu faço? Estou com amizade tóxica. E esse termo parece um negócio tão chulezento, e não é isso. Sabe quando você passa na porta do hospital e está escrito, cuidado, lixo tóxico. E você sabe que você não pode tocar naquele lixo porque ele tem poder para te matar. Toxicidade não é alguém que é chato, não é alguém que não vai com a sua cara, não é alguém que não concorda com você, não é alguém que manda você fazer o que você não quer. Toxicidade é algo que tem poder para te matar. E ao longo da vida, a gente vai recebendo pelo menos 3 fontes de tóxicos. Primeiro, os pensamentos. Talvez se a gente pudesse projetar o que a sua mente pensa num telão como esse, a gente assistiria filmes horríveis. Porque pensamento é terra de ninguém. Ou é terra de ninguém para o não crente. Porque para nós que somos crentes, há direções específicas para o pensar. Porque nem o seu pensamento é seu. Você pode dizer amém? A ideia do não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ela vale para todas as coisas. É para tudo. Então, nós recebemos pensamentos tóxicos. Uma pesquisa recente de uma universidade inglesa disse que passam na nossa mente 6.800 pensamentos por dia. Só enquanto a gente está acordado. Você pensa 6.800 coisas. Então você está aqui agora, mas você não está só aqui. Você está aqui agora, mas você está escutando o que está acontecendo lá fora. Você está pensando como que seu filho vai almoçar. Você está pensando que segunda-feira você tem que fazer um monte de coisa. Você está pensando que amanhã é domingo e você tem as atividades na igreja. Você está preocupada com a sua roupa que talvez você está apertada. Enfim, a nossa mente processa 6.800 pensamentos por dia, uma média. Dr. Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, joga para o mundo uma doença relativamente nova, que a gente tem diagnosticado cada vez mais em consultório, que é a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Sabe o que isso dá como consequência? Uma coisa que pode ser muito peculiar na sua vida: insônia. Insônia é um dos males da nossa geração. A gente vive o tempo do império dos calmantes, do sono artificial, de gente com dificuldade para dormir. E não dorme de verdade, não consegue, porque a mente não para. O corpo está exausto, você está precisando descansar. Às vezes você fica numa luta com o relógio, porque você vai vendo a hora passar e fala, meu Deus, agora é a hora de acordar e eu não dormi. E você não dorme, por causa da toxicidade dos pensamentos. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. É por isso que Paulo, lá em Filipenses 4:8, nos diz no em que pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Mas a gente ainda recebe tóxicos que vêm por meio de palavras. Tiago diz que quem controla a língua é perfeito. Alguém que consegue controlar sua língua é alguém perfeito. Porque ele diz que vida e morte estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come dos seus frutos. A Bíblia também garante que a vida tem o poder de gerar vida e o poder de gerar morte. Todas nós, certamente temos uma história de algo que foi lançado sobre nós em termos de palavras que a gente nunca esquece. É por isso que eu gosto de te lembrar, querido, cuidado com o que você diz. Sabe por quê? Porque as palavras que você fala, elas podem ser até perdoadas, mas não esquecidas. Todos os dias eu escuto lá no consultório alguém dizer assim, sabe, Sara, eu até perdoei, mas eu não esqueço. Eu lembro. Eu sei o que aquela pessoa me disse. A gente tem que ter um cuidado, principalmente como mulheres cristãs, porque não adianta muito você falar em línguas se você não souber segurar a língua. Falar em línguas é um dom, mas segurar a língua é um fruto do Espírito. Você mostra o Espírito de Deus morando em você, em saber segurar. Ai, pastor, assim, não repara não, é que eu sou muito sincera. Reparo. Eu tenho horror a gente sincera demais. Porque às vezes por trás de uma máscara de sinceridade o que existe é crueldade. A gente precisa saber que não é tudo que pode ser dito, minha irmã. A gente precisa saber que aquilo que eu falo não volta. Eu posso até ter controle com o que eu digo, mas eu não sei como o outro escuta. Se todo mundo sair por aí falando tudo que pensa, a gente estoura a Terceira Guerra Mundial, rapidão. Às vezes o maior sinal de amor e de cristianismo é calar. É não falar. É não... Enfim. A gente recebe tóxicos em pensamentos, tóxicos por meio de palavras, mas a gente também recebe tóxicos na alma por meio de pessoas. Deus nos fez seres de relacionamento. A gente nasceu para se relacionar. O não é bom que o homem esteja só foi dito lá no princípio. Deus olha e fala, epa, sozinho não vai rolar. É por isso que a comunhão é presente de Deus, é privilégio dos santos. A Bíblia diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre.
Então nós somos seres de relacionamento. Mas não viemos de lares perfeitos, não somos perfeitos. E por isso somos feridos e ferimos. Todos nós já tivemos relacionamentos que nos marcaram. Pessoas que entraram na nossa vida e fizeram uma bagunça assim, ó, e saíram. Outras fazem uma bagunça e ficam. Vão ficando ali. E a gente vai sofrendo isso, e isso vai esgotando. O que eu estou te contando é que não atentar-se para a alma é correr o sério risco de nunca se posicionar no lugar onde Deus quer que você esteja. É por isso que a gente cansa. É por isso que a gente precisa estar posicionado para quem espera em Deus, para ter força renovada, para conseguir voar como águia. E eu te contei que quem te dá essa força é quem nunca teve crise de existência. É quem não tem problema com a alma. É quem nunca vai cansar. Isaías é rico em nutrir-nos daquele que é o grande nutridor. E ele vai dizer, olha, sabe por que ele pode te tirar desse cansaço? Porque ele mesmo nunca cansa. Isaías faz com que a gente entenda que o provedor é mais importante que a provisão. Que o abençoador é mais importante do que a bênção. Enfim, entendendo essa perspectiva de alma, eu quero te ajudar a entender como é que a gente pode, então, gerar alívio nessa alma. Quais são as coisas que vão nos esgotando ao longo da nossa vida? E aí, eu quero fazer uma outra alusão antes disso, para que você compreenda do que a gente está falando. Todos nós temos o que eu chamo de energia emocional básica, diária. É como se todos os dias o nosso corpo, a nossa emoção, nos desse uma quantidade de energia para a gente passar aquele dia. Energia emocional, as emoções. Então vamos supor que você é uma mulher muito organizada. Então ontem você planejou o seu dia de hoje. E você imaginou que você chegaria aqui tal hora, que você passaria o dia aqui, que você almoçaria ali, que você... Enfim, quando você faz esse planejamento, as suas emoções te deixam ali uma quantidade de energia emocional disponível para que isso seja possível. Só que a gente nunca conta com as intercorrências. Então vamos supor que você chegou aqui e não tinha vaga na porta do jeito que você idealizou para estacionar seu carro. Você já fica brava. Ai, meu Deus, não tem vaga. Isso já faz com que você utilize uma energia emocional que você não tinha disponível. Por isso que quando o Cis fala aqui, a gente tem que ter reserva. Isso é sério demais, porque a maioria absoluta de nós não tem nada de reserva. Principalmente reserva emocional. A gente está sempre na dívida. Sempre na dívida. A gente está sempre atrasado. É por isso que a Bíblia vai dizer que basta ao dia o seu mal. O que a Bíblia está dizendo é, fica tranquilo, vai ter mal amanhã. Não leva o do hoje para amanhã não, senão você vai, sobrecarga. O dia de hoje trará as coisas de hoje. Mas a grande maioria de nós acumula males de uma vida. A gente vem de um acúmulo de males. E a gente vai se entupindo disso. E qualquer variável do nosso dia rouba essa energia que a gente já não tinha. E a gente vai ficando no déficit, no déficit, no déficit. E como um carro que fica sem combustível. Uma hora o motor para. Uma hora a gente não anda. Uma hora a gente não entende que é o que nós chamamos das doenças emocionais, sabe? Uma estatística recente, pós-pandemia, choca a área do conhecimento humano, e aí eu estou falando de psicologia e psiquiatria principalmente, porque a gente já sabia que depois da pandemia viria uma outra pandemia emocional, mas nós não tínhamos noção do quão severo isso seria. E a estatística recente diz que 50% da população do planeta tem ou terá algum tipo de doença emocional. Nós estamos falando de 4 bilhões de pessoas, porque o mundo chegou em 8 bilhões agora. Nós estamos falando de cada 2 pessoas, uma com algum tipo de transtorno emocional. Olha para a mulher que está do seu lado aí, minha irmã. Se não for ela, é você. É simples assim. É isso. Nós estamos falando de 50%. Nós estamos falando de algo surreal. 50% da população ansiosa, com depressão, com transtorno bipolar, com síndrome de pânico, com burnout e com tantas outras doenças emocionais que assolam todos os dias. O Brasil ocupa o primeiro lugar do ranking mundial de ansiedade. Nós somos o povo mais ansioso do planeta. A gente ganha em níveis de ansiedade de países na Europa, por exemplo, que tem um índice de suicídio muito maior que o nosso. Lá suicida mais, mas aqui a ansiedade é muito maior. Goiás, tristemente, ocupa o primeiro lugar do ranking nacional
de doenças emocionais e de suicídio. A média nacional são 5,1 suicídios para cada 100 mil habitantes. A média daqui de Goiás são 6,2 para cada 100 mil. Isso assombra. E sabe o que é pior? Os homens morrem mais, mas as mulheres tentam suicídio muito mais. A diferença é que o homem faz uns negócios que morre. A mulher faz uns negócios que dá tempo de salvar, sabe? Então a mulher tenta, dá tempo de, sei lá, fazer uma lavagem, dar curativo nos pulsos, mas as mulheres tentam muito mais. Eu estou te dizendo que isso que a Bíblia fala aqui em Isaías, há quase 4.000 anos atrás, continua sendo como se tivesse sido escrito agora. Eu estou te contando que se cansar não é um privilégio da nossa geração ativista. Eu estou te dizendo que se cansar é uma consequência de quem tem alma. E é exatamente porque a gente tem uma cota de energia emocional diária que a gente precisa aprender a reservar energia emocional. E sabe como é que a gente faz isso? Minando os nossos pontos de esgotamento. Existem coisas que, se você deixar entrar na sua vida, vão te esgotar. E eu te disse que o esgotamento é diferente de cansaço. E eu vou traçar algumas coisas aqui que são extremamente esgotantes. São coisas que, se você tem na sua vida e anda esgotada, você precisa fazer uma faxina na sua alma. Sócrates disse certa vez que a vida sem ser analisada não vale a pena ser vivida. Não dá para você ir no automático como se um dia puxasse o outro dia e fosse isso mesmo. Mas a filosofia nem precisava falar disso, porque a Bíblia investe um livro inteiro só para falar da importância da autoanálise, de olhar para dentro, que é o livro de Eclesiastes. Salomão não faz outra coisa em Eclesiastes, senão te falar da importância de se autoavaliar, de olhar para dentro, de ver quais são as suas vaidades, como você lida com o seu tempo, como você lida com dinheiro, como andam os seus relacionamentos, como é a vida debaixo do sol. Salomão faz um convite em todos os livros em todo o livro de Eclesiastes. Tem um pastor brasileiro que escreveu um livro chamado O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. Ele estava falando de Eclesiastes. Porque dá a impressão que quando você vai olhando muito para dentro, você vai tirando a esperança. Só que a nossa esperança não está em olhar para dentro. A nossa esperança está em olhar para cima. Você entende isso? Agora, eu só consigo olhar para cima se eu sei a condição de olhar para dentro. Então, eu quero te convidar a fazer essa viagem rápida dentro de você. Entendendo quais são, talvez, os pontos de esgotamentos. É óbvio que eu nunca conseguirei falar de todos. Vou falar de 3 aqui, ou 4. Mas que são pontos que, se a gente nutre na nossa vida, nos esgotam, enfraquecem, nos roubam as forças. E é por isso que a gente não pode perder nenhum minuto de vista a grandeza do Deus que sustenta a nossa história. Primeiro ponto de esgotamento, que se você quiser economizar energia emocional, você precisa tirar da sua vida, é a reclamação. Fala comigo, reclamação. Você reclama, minha irmã? Não precisa falar, não. Tem gente que reclama de tudo, já viu? E sabe o que é pior? A reclamação é contagiante. Fica perto do reclamão para você ver. Rapidinho você está reclamando também. Rapidinho. Às vezes o reclamante, a pessoa que reclama muito, ele se esconde por trás de uma máscara de perfeccionismo. Porque tem gente que acredita mesmo que ser perfeccionista é qualidade. Querido, não é não, viu? Isso é doença. A pessoa perfeccionista sofre a ponto de definhar. Porque para ela nunca nada está bom. O dia que o perfeccionista achar uma coisa boa, ele deixa de ser perfeccionista. O olhar dele sempre está no pequeno. Está 99% das coisas boas, pois o perfeccionista reclama do que é bom, do que está ruim. Ele vê o 1% e ele reclama. O problema da reclamação não é um problema comportamental. Ele tem origem espiritual. A saída do povo de Deus do Egito e a chegada em Canaã, cruzando o Jordão, que o povo ficou 40 anos ali, dava para ter sido feita geograficamente em 15 dias. 15 dias. Era o tempo que o povo precisava entre a saída do Egito e a chegada em Canaã. Cruzando o Jordão ainda. O povo ficou naquela trajetória 40 anos. Sabe por quê? Porque esse tinha sido o povo que viu Deus agir no Egito. Esse foi o povo que viu Deus levantar Moisés depois de muito tempo de escravidão para desafiar Faraó e falar, deixa o meu povo ir. E Faraó endurece o coração. E então Moisés fala, então não vai deixar a gente não? Deus vai enviar umas praguinhas aí. De leve, só umas baratinhas, sanguinho saindo da torneira, uns negócios bem leves. E se ele não for entendendo, ele vai só matar os primogênitos de todo mundo. E foi isso que aconteceu. Mas aquele povo, Deus fazer isso, mas Deus os livrou em tudo. A Bíblia diz que os egípcios abriam as suas torneiras e saía um sangue. Os crentes abriam suas torneiras e saía água. No dia da morte dos primogênitos, que foi a maior matança, não houve um só filho de crente que morreu.
Esse povo viu isso. E depois ele viu além. Ele viu Moisés guiá-los pelo mar vermelho, levantar o seu cajado. Deus abre o mar, eles passam em terra seca. Eles chegaram no deserto e eles viram Deus sustentá-los ali. Eles viram Deus enviar coluna de fogo para que eles não passassem frio à noite. Deus colocar nuvem para que eles não ficassem com calor no dia. Eles viram os sapatos não envelhecer. Eles viram um maná diário e eles reclamavam. Eles reclamavam. Deus falou, tá bom não. Não está lembrando, não. Então vocês vão ficar aqui. Minha irmã, a reclamação te esgota. E sabe qual é o problema? A reclamação, ela é tão severa, porque ela é absolutamente contrária àquilo que a Bíblia diz que um cristão deve viver a vida, que é com contentamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem sabe você está aqui nessa manhã e fica pensando, ai pastora, sabe o que é que eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu não conheço o plano de Deus para a minha vida. E às vezes a gente pensa que Deus é um cara bem sacana, que ele fica lá de cima olhando, vamos ver se elas descobrem a minha vontade para a vida delas. Não, esse não é Deus, querido. O plano dele para a sua vida foi revelado, é só você ler a Bíblia. Você quer ver como é difícil cumprir a vontade de Deus e é por isso que ele não revela toda? A Bíblia diz assim, em tudo dai graças, porque essa é o quê, minha irmã? Então, se você não souber mais nada da vontade de Deus para a sua vida, comece agradecendo. Ter um coração grato é vontade de Deus para nós. Agora tem um problema. Quem reclama geralmente compara. E a comparação é inimiga da gratidão. Quando você se compara, você não consegue ser grato. Porque ninguém se compara com quem tem menos. Você sempre se compara com quem tem um pouco a mais, está no lugar onde você queria estar, está fazendo o que você gostaria de fazer, tem um estado civil que você gostaria de ter, tem filhos ou talvez você não tenha. A gente sempre se compara com quem na nossa visão tem mais. E aí a gente não consegue agradecer. E aí a gente reclama. Você entende como isso vai esgotando? Porque é contrário àquilo que Deus gostaria que vivêssemos. A alma vai se cansando, porque fugir do propósito de Deus e ser feliz não tem compatibilidade. Ei, querida, se você reclama, se você não consegue ser grata por aquilo que tem, que é, que faz, se não há na sua vida um gerar constante de contentamento, com a forma como Deus te fez, com o jeito que Ele te conhece. Eu te disse que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de ansiedade. E também não é coincidência que ele ocupa o primeiro lugar do país que mais utiliza redes sociais do mundo. Você já tentou alguma vez chegar no final do seu feed do Instagram? Tenta. Isso nunca vai acontecer. Porque aquele negócio é infinito. Aquilo lá vai roubando o seu tempo, as suas emoções, vai tragando, vai tirando, vai fazendo comparar, vai gerando um monte de angústia. E você está ali, olhando a vida dos outros, fazendo negócio dos outros. Eu falo para o meu marido que eu sou tão humana, tão limitada, que tem gente que eu simplesmente silencio stories. Tem dia que eu estou cansada, trabalhando demais, fazendo um monte de coisa. Aí eu olho lá, a pessoa está nas Maldivas, naquele lago azul. Ai, filmando aquela comida. E eu penso, Deus, como assim, Senhor? Porque uns com tanto, outros com tão pouco. E eu falo, Sara, você não vale nada mesmo. Mas é exatamente porque a gente sabe que é tão humano, que eu, particularmente, silencio, pelo menos até a pessoa voltar da viagem. Aí quando ela volta. Isso não é inveja não, querido, isso é se conhecer. Isso é saber que a nossa carne tem esses desejos. E que a gente, quando olha para nós e nos vê numa situação que a gente acha injusta, a gente reclama. A reclamação rouba a gratidão. A gratidão te tira da vontade de Deus. E isso mina as suas forças. Se você quer economizar energia para ter reserva, pare de reclamar. Segunda coisa que a gente faz e que mina as nossas forças, mina as nossas energias, é viver com o passado como estilo de vida. Paulo vai dizer, não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço e aqui, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão. O que Paulo está nos contando é que é improvável e impossível que você consiga avançar sem primeiro deixar. Agora tem uma coisa importante. Aquilo que suga as nossas forças, que nos coloca no lugar de cansaço, não é só o aprisionamento a um passado ruim. Tem gente que acha que é só o passado ruim que aprisiona. Não.
Tem muitos de nós aprisionados por um passado bom. E aí você fica lá pensando, ai, mais bom era aquele tempo. Ah, mas agora não tem mais aquela pessoa. Ah, mas quando eu era daquele lugar. Ah, mas era daquele jeito. E Deus está falando, avança. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus, querido. O hoje não se chama presente por acaso. A ideia simplista e às vezes reducionista, que a gente até diz que o passado a gente não pode fazer nada e o amanhã é uma incerteza, é extremamente desafiadora de viver. A maioria de nós ou é cidadã do passado ou é cidadã do futuro. A gente tem dificuldade com o presente. A gente tem dificuldade com o presente até na fé. A gente acredita naquilo que Deus fez. A gente acredita que Ele parou o sol. A gente acredita que Ele abriu o mar. A gente acredita que Ele ressuscitou Lázaro. A gente acredita. E a gente também acredita no futuro. A gente acredita que Ele vai vir. A gente acredita que Ele voltará. A gente acredita que Ele vai nos buscar. Mas como temos dificuldade de acreditar naquilo que Ele faz agora. A gente não tem muita essa segurança. Parece que o nosso problema é grande demais. E a gente começa a viver nesse passado e morar nele. E querido, quem mora no passado é adoecido por ele. Existem 3 doenças que são chamadas as doenças dos excessos, que são os principais lugares nos rankings emocionais: depressão, estresse e ansiedade. Depressão nada mais é que excesso de passado. Quem vai morando no passado vai adoecendo com a ideia de que aquilo não volta, de que aquilo não rende, de que aquilo não fica. Sua força esgota, você está cansado. Você é jovem, mas cansa e não consegue caminhar. Quem quer minar a ponto de esgotamento para economizar energia emocional precisa abandonar o passado como estilo de vida. E a terceira e última coisa que eu acho que a gente precisa não perder de vista, se quisermos construir essa reserva, se quisermos não sermos em todo o tempo minados por esse lugar que se chama alma, também esgota, além de reclamar, além de ver no passado, o viver a vida alheia. Sabe, eu sou chocada com a quantidade de mensagens que eu recebo lá na minha caixinha. Eu abro caixinhas e fico respondendo lá no meu Instagram. E eu sou impressionada com a quantidade de mensagens assim, ó. A minha prima está vivendo um casamento tóxico. O que eu faço? O meu avô não quer entregar a aposentadoria. O que eu faço? A minha irmã está com um casamento difícil. O que eu faço? E eu fico olhando aquilo e pensando, gente, mas duas uma. Ou esse povo tem tempo sobrando, ou eles não têm noção. Deixa eu te contar por quê. Querido, ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Eu, pelo menos, ensino para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. As minhas meninas têm 12, 10 e eu tenho um caçula de 6. E por vezes as minhas filhas chegam em casa com alguns dilemas na escola. Ah, mamãe, aí eu falei isso e o meu amigo reagiu assim. Eu falei, mas por que você falou? Quem perguntou sua opinião? Eu falo, filha, a opinião bem dada é a opinião solicitada. Não tem essa de sair falando tudo que eu penso se alguém não me perguntou. Isso é ser educado, isso é ser gentil, mas mais do que isso. Isso é te capacitar a não esgotar. Quem vive a vida alheia é porque nunca olhou para dentro. Porque se você está olhando para dentro agora, como Eclesiastes manda, ou como eu te convidei a fazer nesses minutos, você deve ter percebido um monte de coisa que tem que fazer aqui dentro. Ó. Você deve ter percebido como tem coisa para alinhar. E aí não dá tempo de viver a vida alheia. Não dá tempo de ficar, ai, mas e o outro? E a vida do outro? E a fofoca do outro? E a palavra fofoca na Bíblia tem a sua melhor tradução por traficante de escândalos. É isso que o fofoqueiro é. Alguém que trafica escândalos. Não é à toa que a Bíblia diz que o seu sim é sim, o seu não é não. E o que passar disso tem o quê? Procedência. Ou seja, tem iniciativa, tem a gênese, tem o começo no diabo. É muito séria a ideia de viver a vida alheia, porque isso esgota. Porque você vai percebendo que você não dá conta nem da sua. Você quer resolver a do coleguinha. Ô querido, como nós vivemos um tempo que esgota o viver a vida alheia. E sabe qual é o nosso maior desafio como mulheres? Encontrarmos aliadas e não concorrentes. O Senhor nos fez para fazer alianças. O Senhor nos fez para andarmos juntas. Quando a gente está junto, a gente é mais forte, a gente é encorajado. Mas quando eu olho a outra como concorrente, quando eu acredito que eu preciso apontar o defeito da outra para colocar
a minha vida num lugar mais elevado, para mostrar que eu sou um pouco mais santa. Quando eu apresento uma amiga a outra, mas antes disso eu faço questão de contar os podres. Ô querido, isso esgota você. Isso mina você. Isso rouba as suas forças. Tem coisa que a gente acha mesmo que tem poder sobre o outro. Já deve ter visto alguém. Essa semana fui pregar num evento de mulheres quarta-feira à tarde. Algum dia à tarde dessa semana, terça eu acho. Enfim. E aí tinha uma pastora lá e ela era uma bênção, uma missionária. E aí depois que eu preguei, ela falou: eu quero orar com você. Eu falei: amém, minha irmã, amém. E ela começou a orar e começou a falar: olha, sua vida está muito difícil porque tem muita inveja. E a hora que ela falou isso, eu abri o olho, fiquei olhando para ela, esperei ela terminar de orar. Falei duas coisas. Não tem nada de muito difícil pela graça e pela misericórdia de Deus acontecendo agora na minha vida. Mas dois, minha irmã, não entra nessa de que a inveja do outro atinge você. Isso não tem precedente bíblico. Inveja faz mal para quem sente. A Bíblia diz que os que são do Senhor, o maligno não toca. A Bíblia diz que sobre a sua vida não vale maldição, não vale encantamento, não vale palavra lançada. É leviano acreditar que aquilo que o outro sente acomete a mim que ando em Cristo. Agora eu estou dizendo que você anda em Cristo. Se você anda em Cristo, o maligno não toca. A Bíblia diz que não vale maldição, não vale palavra lançada. O negócio é que é como se batesse em você e voltasse. Agora tem gente que, sabe o que é? Minha vida não dá certo porque é tanta inveja. E você vai acreditando nisso, você vai contando isso para sua alma. E a Bíblia diz que assim como imagina a sua alma, assim é. Você entende como está tudo interligado e como a gente precisa ter zelo e conhecimento da Escritura para aprendermos a conservar a nossa alma. Porque senão nós não alcançamos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Sabe, querida, em nós não há habilidade. Em nós não há competência para conseguirmos colocar tudo no lugar. A alma é complexo demais. Carregar a nossa história é complexo demais para que a gente consiga colocar tudo no lugar sem nada falhar. Às vezes o espírito está forte. Você é uma mulher de oração. Você vê, tem visão espiritual, tem discernimento. Você tem um bom conhecimento bíblico, mas a alma está arrebentada. Mas o Senhor te trouxe aqui nesse dia para te lembrar que você não é sua própria fonte. E que a fonte que Ele é, que acalma, que leva, que transforma, que limpa, que renova, que restaura, é inesgotável. Ele é o Deus que sabia que a terra era redonda muito antes de alguém descobrir isso, porque Ele a fez. Ele é o Deus que chama cada uma das estrelas do céu, mesmo tendo mais lá do que areias, e nenhuma delas falta. Ele é forte em força, Ele é grande em poder. Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o grande Emmanuel, Ele é o Deus eu sou. Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã. Ele é o desejado das nações. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o único pelo qual importa que sejamos salvos. E o que faz de um tempo como esse tão precioso não é quem canta, ou muito menos quem prega. O que faz de um tempo desse precioso é a certeza da presença dEle. Jesus está aqui. Esse Deus tão grande que Isaías declara, que renova suas forças. O seu papel é só ficar esperando. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu não sei como está a sua alma nessa manhã. Eu não sei quantos tóxicos você vem administrando. Eu não sei o quanto de déficit de energia emocional você acumula nos últimos tempos. O que eu sei é que essas contas pouco importam para aquele que te renova, para aquele que te dá força, para aquele que te restaura, para aquele que te muda, para aquele que te coloca de pé. E Ele está aqui. O seu papel é se colocar na posição, fazer o que é humano, parar de reclamar, abandonar o passado como estilo de vida, deixar de viver a vida alheia porque você é grato pela vida que Deus deu a você. Enquanto você se organiza por dentro, enquanto você vai se organizando aqui, se avaliando aqui, o Senhor vai te colocando de pé e te fazendo como águia. Porque a única geração que podemos marcar é a nossa. E é por isso que a gente tem que estar renovada. É por isso que ao voltar para sua casa hoje, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua realidade, para o seu trabalho,
para sua igreja, o cansaço tem que ter sido trocado por vigor. Você pode se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. E eu quero orar com você e por você. Sabendo que o Deus que te chama é o Deus que te sustenta. Fazendo com que você compreenda que essas três estruturas, elas precisam andar de forma uníssona. O espírito, a alma e o corpo. Para que você consiga ir se equilibrando nisso. Geralmente a gente tem facilidade de diagnosticar mais rápido os problemas do corpo. Se o seu dedo dói, você está sabendo que ele dói, você vai no ortopedista. Se o seu estômago está ruim, você vai no endócrino, você sabe que está ruim. Mas a gente demora a prestar atenção na alma. E a Bíblia diz que o que tem por ela é milícia. Satanás não quer que você avance. Porque se você avança nas emoções, você experimenta a vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Mas se as suas emoções são paralisadas, apesar delas existirem, essas vontades, elas não te alcançam. Feche seus olhos aí, querido, e vamos orar. Eu quero te encorajar a clamar por você agora. A apresentar ao Senhor a sua alma. Quem sabe você está como salmista dizendo: por que você está abatida, alma? Está perturbada, está ansiosa, não tem paz, está angustiada, está amedrontada, está recuada, está preocupada. Mas você mesmo pode dizer para você: espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles renovam as suas forças. E eu sei que aqui tem um exército de mulheres que têm esperado em Deus. É por isso que antes de fazer uma exo-organização, o Senhor te convida para fazer uma endo-organização. Antes de organizar o que está fora de você, os seus papéis, o seu trabalho, o seu ministério, a sua maternidade, o seu casamento, Deus quer organizar o que está dentro de você. Senhor, nós te bendizemos nessa hora. Bendizemos o teu nome, porque tu és perfeito em tudo que criaste. Obrigada, Senhor, porque de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor formou a cada uma de nós aqui, como diz o Salmo 139. Obrigada, Deus, porque ao olhar para um texto como esse de Isaías, nós podemos ter a santa segurança de um Deus que nos sustenta, de um Deus que nos ampara, de um Deus que nos renova, de um Deus que nos fortalece, ó Pai. Obrigada por essa santa segurança. E a minha oração nessa hora é que a tua visitação, é que o alívio da tua graça, é que o consolo presente no teu espírito possa alcançar a vida de cada uma dessas mulheres que o Senhor trouxe aqui. Senhor, eu não conheço a história delas. Eu não conheço a história almática delas. Eu não sei a quantos trancos e barrancos algumas delas chegaram até aqui. Mas como é bom saber que o Senhor sabe. Como é bom saber que o Senhor esteve e está. Como é bom saber que o Senhor viu. Ô Pai, é convicto nessa fé que eu te peço que o Senhor intervenha, Pai. Ô Deus, gera alívio nessa alma. Traz direção. Pai, libera perdão. Ajuda a tua filha a liberar perdão, se for o caso. Pai, dá-nos mais gratidão. Tira de nós toda essa ideia de reclamação. Pai, ajuda-nos a abandonar o passado como estilo de vida. Deus, ajuda-nos a não viver a vida alheia, mas a sermos bênção quando convidados. Mas cuidarmos de nós e daqueles que estão próximos de nós, que é quem de forma direta influenciamos. Pai, nós dependemos do Senhor para isso. A nossa humanidade nos afasta dessa realidade. E quando vemos, estamos sem forças. E quando vemos, estamos como até os jovens que de exaustos acabam caindo. Ô Pai, que o Senhor levante mulheres aqui nessa manhã, nesse começo de tarde. Que o Senhor renove forças. Que o Senhor as faça voar como águias. Que o Senhor as faça caminhar e não se cansar. Continuar e não se abater. Ô Pai, para que a alegria seja nossa, mas para que a glória seja somente do Senhor. Nós te adoramos pelo privilégio de pertencer e por nos cuidar de forma tão única e tão amorosa. Obrigada, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo.